Bom, conforme eu já antecipei no final do módulo 15, o módulo 16, o tema é renda certa. Renda certa é o nome dado a uma equivalência de capitais especial, onde todos os capitais são iguais e, além de iguais, eles são sucessivos, um após o outro. Então, toda vez que eu usar o termo anuidade, renda certa, estou trabalhando com uma equivalência de capitais, onde os capitais são iguais e sucessivos. Aí o aluno se pergunta, mas por que uma matéria nova se a equivalência de capitais? Você já ensinou, vai para trás, divide, vai para frente, multiplica, acabou. Para que outra matéria? Gente, existe uma matéria que inventaram para esse tipo de questão muito show de bola, que quando dá para aplicar, você resolve os exercícios em 1 minuto. Nossa, exagerei. 30 segundos. 30 segundos você resolve uma questão de renda certa. Então, é esse o truque que eu quero passar para vocês. Só que eu vou passar esse truque e, paralelamente, eu vou estar fazendo os exercícios de renda certa por equivalências de capitais. Não todos, alguns exercícios, principalmente os exemplos. A hora que chegar nos exercícios de fixação, aí eu só vou usar o truque, porque é o truque que eu tenho que ensinar para vocês, e não a realizar o exercício por equivalência de capitais. Por equivalência de capitais vocês já sabem. Para frente multiplica, para trás divide, né? E eu vou aproveitar também nesta matéria e mostrar para vocês uma outra tabela que eu poderia ter usado nos exercícios de equivalência de capitais no juro composto, tá bom? Então, essa matéria é uma extensão do módulo 15 que eu dei para vocês, tá bom? Só que existe um truque de resolução e é esse o nosso objetivo, mostrar para vocês como que funciona o truque. Legal? Então, para cá, vamos ver o que tem no slide. Então, olha lá, renda certa, renda uniforme, isso tudo pode estar no edital de vocês e é tudo a mesma coisa. Ou ainda, anuidade. Nossa, eu odeio esse termo anuidade, né? Olho no olho. Para mim, anuidade são pagamentos anuais. Só que a pessoa que inventou esse tema, ou algumas bancas examinadoras, apresentam esse tema com o termo anuidade. Então, se você lê isso, não vai colocar na sua cabeça pagamentos anuais. Anuidade, pagamentos iguais e sucessivos. Isto é um sinônimo de renda certa ou de renda uniforme. Esse truque que eu vou ensinar para vocês só existe no juro composto, tá bom? Juro simples, sem chances. Para cá. Então vamos lá. O objetivo desta matéria é o mesmo da matéria anterior. Porém, nessa matéria, os títulos apresentam os mesmos valores e os vencimentos são consecutivos, o que nos levará a ter um jeito alternativo e mais rápido para resolver os exercícios. Tudo isso eu já falei para vocês, né? Iremos apresentar um novo jeito de resolver os exercícios de equivalências de capitais que se adequam ao caso abordado acima. Então, nós vamos ter 2 casos aqui de renda certa. O primeiro caso, nós vamos encontrar o valor atual. O segundo, nós vamos trabalhar com o valor que a empresa obterá se aplicar os pagamentos de seus clientes em uma data futura dos pagamentos que ela recebe. Então, nós vamos ter aqui 2 casos, olho no olho. O primeiro caso, eu chamo de cálculo do valor atual. Se você tem um monte de capital e quer saber o valor deles hoje, na data 0, então a gente vai trabalhar o cálculo do valor atual. Agora, se eu tenho um monte de valores e quero saber o valor lá no futuro,
aí nós vamos estar trabalhando com o cálculo do montante. Então, nós vamos estar com cálculo do valor atual de uma série de pagamentos iguais e sucessivos e cálculo do montante. São dois casos que nós vamos estar estudando. Nós vamos primeiro trabalhar com cálculo de valor atual, tá bom? Então, existe uma formulinha que vocês vão aprender agora. Esta formulinha resolve qualquer exercício de renda certa. Qualquer exercício que eu deseja resolver, usei essa fórmula, eu acerto a questão em tempo recorde. Tá bom? Vamos ver? Para cá comigo. Então, tá aqui o primeiro caso. Cálculo do valor atual. E nós vamos ter três situações: renda certa postecipada, antecipada e diferida. Vamos explicar melhor esses nomes, mas eu vou começar pela letra A. Renda certa postecipada, também chamada de imediata. Eu odeio esse nome, mas é um nome que pode aparecer na hora da prova. É aquela onde o primeiro pagamento acontecerá um período após contrair o empréstimo ou o financiamento. Então, esse é o fluxo de caixa de uma renda certa postecipada, tá certo? O primeiro pagamento, ele sempre vai acontecer um período na frente do que você quer calcular. Essa é a ideia da renda certa postecipada. E essa, moçada, é a formulinha campeã. O cara que inventou isso, olha, merece um beijo na boca, tá certo? Esse cara inventou um truque para resolver exercícios de equivalência de capitais, olho no olho aqui comigo, em tempo recorde. Usou essa formulinha, tá lá o valor atual. Você nem precisa ficar indo para trás, nem há necessidade. Então é muito bom usar essa formulinha, tá bom? Esse cara, olha, show de bola, tá bom? Vamos passar para vocês as nomenclaturas que tem aqui. Para cá comigo. Então, A é o valor atual, é esse cara daqui, né, que é o que normalmente a gente vai calcular. I é a taxa empregada, N é o número de prestações, olho no olho. Lembra que eu nunca usei N? Se vocês forem assistir de novo o módulo 1, eu explico que eu não uso N. Porque mais para frente, nesta aula, mais para frente, nós iremos trabalhar com o N como sendo o número de prestações. N não é tempo de aplicação. Tempo de aplicação é T. N, para mim, é número de prestações. E nesta matéria, o N será sempre o número de prestações. Volta para cá. E P é o valor de cada um dos meus pagamentos. Então, vamos mostrar para vocês como é que funciona esta formulinha. O ANI, gente, é uma formulinha que esse cara desenvolveu, tá? Esta formulinha daqui. Esta formulinha é exatamente igual a essa. Deixa eu mostrar para vocês matematicamente por que essas fórmulas são iguais. 1 mais I elevado a N menos 1, I que multiplica 1 mais I elevado a N. Esta é a fórmula do ANI. 1 mais I elevado a N, I que multiplica 1 mais I elevado a N. Gente, eu só separei aqui a subtração, tá bom? Esse cara corta com esse cara. Então, ficou 1 sobre I. Para eu ter o mesmo denominador, eu vou pegar esse cara e passar para cima. Quando eu passo para cima, a potência fica negativa. Juntando, olha lá, mesma formulinha que eu tenho aqui.
tá bom? Mesma formulinha. Aí o aluno está se perguntando, mas por que eu tenho que saber essa fórmula? Olho no olho aqui comigo, olho no olho. Infelizmente, eu não sei qual é a tabela que o examinador vai oferecer na hora da prova. E se ele não oferecer essa tabela, você pode realizar o cálculo do ANI. Tá certo? É só usar uma dessas duas formulinhas aqui. Ah, mas qual delas eu decoro? As duas. Ah, mas olha o tamanho dessa fórmula. Eu não vou conseguir decorar. Não pensa assim. Tá certo? Isso é pensamento medíocre que às vezes as pessoas têm. Quem estuda para concurso público e passa, com certeza já decorou essas formulinhas. Se não decorou, provavelmente abdicou de matérias e acabou chutando tudo. Só que, gente, tem que tomar cuidado que em alguns concursos você precisa fazer o mínimo. E se você não fizer o mínimo por matéria, dança. Dança para não colocar aqui um palavrão aqui para vocês. Tá bom? Então, tem que tomar muito cuidado. Você também tem que decorar essas formulinhas para procurar a tabela. Porque, às vezes, em provas de concurso, eles apresentam um monte de tabela. E aí, se você não souber para que serve aquela tabela, você não vai saber onde que usa aquilo ou aquela outra coisa. Então, é importante saber as duas formulinhas para saber qual é a tabela que você tem que usar na hora da prova. Infelizmente, tem que saber as duas coisinhas, tá? Não tem como você pular essa etapa. Joia? Para cá comigo. Então tá aqui. Primeiro exercício de renda certa. O valor atual de uma renda certa postecipada de 4 pagamentos mensais no valor de R$10.000 a uma taxa de 10% ao mês. Toda vez que você encontrar esse termo aqui, você não pode se esquecer. O primeiro pagamento acontece um período após feito o negócio. Um período após feito o negócio. Então, eu quero calcular o valor atual e o primeiro valor vai acontecer um período após o que eu quero calcular. Isso aqui é a renda certa postecipada. Na hora da prova, essa mesma questão ela pode ser reescrita deste jeito. Deste jeito é até mais fácil compreender o fluxo de caixa. Uma empresa deve pagar a um banco um financiamento composto de 4 pagamentos mensais, no valor de 10.000. A taxa composta de 10% ao mês. Sabe-se que o primeiro pagamento acontece um mês após recebido o financiamento. Então, eu recebi o financiamento, o primeiro pagamento, um período após feito o negócio. Então, aqui as prestações iguais e sucessivas. Gente, esse traço que eu ponho em cima desses valores é porque todos eles são iguais a 10.000. Tá? É uma gíria matemática isso. Então, os dois enunciados são exatamente iguais. Olho no olho. Só que o primeiro está usando os jargões dessa matéria. Por isso que eu tenho que ensinar essa matéria para vocês. Eu não posso falar que isso é equivalência de capitais e ponto. Acabou. Te vira. Tá certo? Não. Eu preciso trabalhar esses jargões. Você tem que saber quando ele fala renda certa postecipada ou imediata, o primeiro pagamento acontece um período após feito o negócio. Você tem que saber isso de cor e salteado. Quando ele falar para vocês renda certa antecipada, o primeiro pagamento acontece no ato do negócio. E renda certa diferida, o primeiro pagamento acontece períodos após feito o negócio.
Bom, mas eu não quero trabalhar essas outras rendas certas quanto ao cálculo do valor atual. Eu quero me concentrar na renda certa postecipada. Como que eu resolvo isso? O primeiro jeito que eu vou resolver para vocês é o melhor jeito, na minha opinião. Mas eu vou mostrar vários jeitos de resolver a mesma questão, tá? Quando eu terminar de mostrar todos esses vários jeitos, aí eu volto para o melhor jeito de novo, que é esse primeiro que eu vou estar resolvendo aqui com vocês. Tá joia? Então, vamos mostrar como é que funciona isso. Vem comigo. Então tá aqui. O valor atual de uma renda certa postecipada de 4 pagamentos mensais no valor de R$ 10.000 a uma taxa de 10% ao mês é. Então eu vou desenhar o fluxo de caixa. Eu quero calcular o valor atual, a renda certa é postecipada de 4 pagamentos mensais de R$ 10.000. Tá? Gente, saber montar esse fluxo é importantíssimo para raciocinar a questão, tá bom? Gente, esta é a fórmula que eu tenho que decorar. Valor atual é igual a prestação ANI. O A é o que eu quero. O P vale 10.000, que é o valor de cada um dos pagamentos. O N é 4 e o I é 10. Então agora eu vou procurar esse valor. Esse valor, gente, tem uma tabela para ele. E você vai encontrar essa tabela no final da apostila. Olho no olho. No final da apostila do módulo 15, renda certa, vocês vão encontrar ali um monte de tabela. Tem um monte. Você precisa saber qual delas é a que você tem que usar. E a que você tem que usar é a do ANI. Tá? Eu estou usando o termo ANI, mas muitas bancas examinadoras não usam esse termo, ANI. Elas só colocam a formulinha. Por isso que é importante você saber a formulinha para saber qual é a tabela correta de se usar. Gente, olha a rapidez que eu vou resolver essa questão. Vem comigo. Então eu tenho que calcular o A4 a 10%. 10%, 4. Acabou. 3,1699. Ó, estou usando a tabela aqui, ó. Estão vendo? Ó, tem as duas formulinhas aqui, tá? Todas elas dão o mesmo valor. Então deu 3,1699. Gente, olha a rapidez que eu finalizo a questão. 10.000, 3,1699. 31.699. Letra A. Acabou. Acabou. Olho no olho aqui comigo. Vamos resolver isso por equivalência de capitais? Ah, não, Sérgio, não, vai ter que dividir. Tô fora. Vamos resolver por equivalência de capitais? Por que eu estou falando vamos resolver por equivalência de capitais? Porque, gente, existem provas onde não é dado o ANI. E nestas provas onde não é dado o ANI, ou você calcula o ANI, ou você faz por equivalências de capitais. Tá? Você vai escolher qual é a melhor opção. Então, em provas onde a tabela do ANI não é dada, ou você calcula o ANI, ou você faz por equivalência de capitais. Então, vou mostrar para vocês como é que funciona outros jeitos de resolver a mesma questão. Vamos lá? Comigo. Deixa eu só ver qual tabela que eu dei aqui. Isso aí. Então, gente,
Vamos supor que a tabela do ANI não é dada só o do 1 mais I elevado a N. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou resolver isso por equivalência de capitais. Dez mil, 10.000, 10.000, e 10.000. Vai para trás, divide. Então, eu vou dividir esse cara por 1 mais 10% a primeira, 1 mais 10% ao quadrado, 1 mais 10% ao cubo e 1 mais 10% à quarta. Então, vamos fazer a continha aqui. A é igual a 10.000 dividido por 1,1. Eu estou olhando na tabela, tá? 10.000 dividido por 1,21. 10.000 dividido por 1,331. E 10.000 dividido por 1,4641. Gente, agora é continha de dividir. Então, a primeira conta de dividir, deixa eu fazer aqui. Dez mil dividido por 1,1. Deu 9.090,91. 10.000 dividido por 1,21. 8.264,46. 10.000 dividido por 1,331. 7.513,15. E a última conta, $10.000 dividido por 1,4641. 6.830,13. Se eu somar todos esses valores, eu vou ter o valor do A, que tem que dar a letra A. Só que antes disso, olho no olho aqui comigo. Já pensou você fazendo tudo isso de conta na hora da prova? Imagine se ao invés de 4 pagamentos, ele fala em 12. Ai, 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 ai. 12 continhas de dividir horríveis. Por isso, gente, quando costuma cair essa matéria, o examinador, ele oferece a tabela do ANI. Se ele fizer você fazer por equivalência de capitais, meu Deus do céu. Só que, gente, vocês precisam lembrar que no juro composto, equivalência de capitais, eu posso ir para qualquer data. E o que eu falei para vocês no módulo anterior? Não vai para trás. O que eu falei no módulo anterior? Vai para frente. Se você fizer essa mesma questão por equivalência de capitais, indo para frente, você não vai dividir. Você vai multiplicar. Vai ficar muito mais tranquilo resolver a questão do que eu fiz aqui agora. Então, moçadinha, lembra dessas diquinhas. Por que eu falei que o módulo 16 de vocês, esse que eu estou dando agora, é uma extensão do módulo anterior? Porque eu estou ainda trabalhando com vocês equivalências de capitais. Tá bom? A única coisa que eu peço é, vai fazer equivalência de capitais? Não vai para trás. Não vai para trás. Vai para frente. Tá bom? Vai para frente.
Se eu só terminar a soma disso daqui para ver se bate a letra A. Vamos lá? Vem comigo. E eu estou usando calculadora. Deus me livre, né? Deus me livre. Então, nós temos ali 9.090,91. Estou somando com 8.264,46 mais 7.513,15 mais 6.830,13. 31.698,65. Letra A. Por isso que alguns concursos colocam o termo aproximadamente. Porque como tem muito arredondamento, acaba às vezes saindo um pouquinho fora a resolução. Tá bom? Olho no olho aqui comigo. Tá claro para vocês? Não vão para trás. Para trás divide. Para trás é um lixo. Mentira, mentira. Como mentira? Aguardem. Aguardem que tem surpresas para vocês. Mas para essa tabela do 1 mais i elevado a n, não vai para trás. Para trás é um nojo de conta. Quer fazer por equivalência de capitais? Vai para frente. Certo? Vai para frente, que é o que eu vou mostrar agora. Vem comigo. Então, olha só, vou fazer essa mesma questão, só que indo para frente. Deixa eu só passar um traço aqui. Então, eu tenho aqui 1.000, 1.000, 1.000 e 1.000. 0, 1, 2, 3, 4. Ao invés de eu ir para trás, eu vou com todo mundo para frente. Quando vai para frente, multiplica. Então, o A vai ficar multiplicado por 1 mais 10% elevado à quarta. Esse aqui, 1 mais 10% elevado ao cubo. 1 mais 10% elevado ao quadrado. 1 mais 10% elevado à primeira. Né? Da data 3 até a data 4 andou um período. Da data 2 até a data 4 andou 2 períodos. Da data 1 até a data 4 andou 3 períodos. E da data 0 até a data 4 andou 4 períodos. Então, se você não puder usar a tabela do ANI, que foi essa resolução que eu fiz aqui, a minha primeira, faça equivalência na última data focal, que aí ao invés de você dividir, você vai multiplicar. Então vamos fazer aqui as continhas. O A vai multiplicar por 1,4641. 10.000 vai multiplicar por 1,331. O outro 10.000 vai multiplicar por 1,21. O outro 10.000 vai multiplicar por 1,1. E o outro 10.000 não vai nem multiplicar nem dividir, né? Ele já está na data 4, então ele não vai nem capitalizar e nem descapitalizar. Essa conta aqui, ó, tá tranquilinha a fazer. Essa daqui tá tranquilinha a fazer. Essa daqui também tá tranquilinha a fazer. Então, 1,4641A é igual a...
somando todos esses 4 valores. E nem dói, né, fazer a soma disso tudo. 13.310 mais 12.100 mais 11.000 mais 10.000. 46.410. Então, se eu dividir 46.410 por 1,4641, vamos ver quanto dá essa continha de dividir. 31.698,65. Viu, ó? Mesma coisa. Só que, gente, essa continha daqui você não precisa sofrer. Ó, vou fazer sem calculadora aqui para vocês. 46.410 dividido por 1,4641. 4 casas decimais, 14.000, 46.000, 3. Você já, ó, cancela 2 alternativas. Então, multiplicando 14.641 por 3, 3, 12, 19, 13, 43.923. Diminuindo, 7, 8, 4, 2. Abaixo 0, 1. Gente, só tem uma resposta com 31.000. Então, olho no olho aqui comigo. Quer fazer por equivalência de capitais? Não vai para trás. Vai para frente. Tá bom? E você tem que saber que renda certa tem que resolver por equivalência de capitais, porque nem todo concurso o examinador oferece o ANI, a tabela do ANI. Então, se ele não oferecer a tabela do ANI, ou você calcula o ANI na mão, coisa que a gente já vai estar fazendo, ou você faz por equivalência de capitais. E se você fizer por equivalência de capitais, com a tabela do 1 mais I elevado a N, não vai para trás, vai para frente. Vocês acabaram de ver, eu mostrei para vocês a resolução, foi muito mais tranquila, eu não sofri com as continhas. A última continha de dividir, eu não preciso fazer ela por inteiro, eu posso fazer ela olhando as alternativas. Legal? A gente continua ainda falando sobre renda certa e eu continuo ainda mostrando para vocês outras resoluções com essa mesma questão que eu estou fazendo aqui com vocês. Fechamos? É isso aí, moçadinha. Tchau, tchau para vocês.